O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Muito bem, então, estimado Padre Edivan, diácono, querida comunidade aqui presente, vocês que normalmente participam da vida nesta paróquia, nesta comunidade, e neste horário, sejam então todos muito bem-vindos. E como cantamos, isso já foi dito várias vezes nesta celebração, hoje celebramos o dia da alegria, o domingo da alegria, o domingo Gaudete, Então, uma das antífonas, exatamente do tempo de Natal, e nesse domingo diz exatamente: alegrai-vos no Senhor. Tem até essa melodia bonita, que vocês cantaram há muito tempo. Eu lembro que quando trabalhava na comissão regional de liturgia, e essa música nos foi ensinada pela irmã Custódia Cardoso, que vocês provavelmente conheceram, Fez até um coralzinho bonito, para mostrar que, de fato, é tempo de nos alegrar. E a palavra de Deus, que enfim nós ouvimos, nos mostra como a palavra de Deus trouxe alegria ao seu povo desde o Antigo Testamento. Vejam, por exemplo, na primeira leitura que nós ouvimos, que é de Isaías, é uma declaração de alegria pela boa notícia de salvação prometida por Deus. Naquele tempo, no tempo de Isaías, os israelitas que voltaram do exílio
né, sonhando com uma nova vida, uma nova pátria, mas ficaram desiludidos com as condições desfavoráveis que encontraram. O povo esperava dias melhores, por exemplo, havia muita frieza, hostilidade dos habitantes, assim por diante. E o profeta Isaías, ele é mensageiro de esperança para os que sofrem e de libertação para os que estão oprimidos. E então essa praticamente poesia que a gente escutou na primeira leitura de hoje, né? Os pobres serão evangelizados, os surdos ouvirão, né? Os cegos verão, e especialmente essa expressão, os pobres serão evangelizados, então deixa o povo que reage muito agradecido numa atitude de louvor e de alegria. Até mesmo esse trecho do profeta Isaías é chamado de o Magnificat do Antigo Testamento, né? Por quê? Para a gente fazer uma comparação com o Magnificat do Novo Testamento, que é de quem? É de Nossa Senhora, né? A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, né? Porque de fato os pobres são ouvidos, evangelizados, assim por diante. Portanto, essa é a grande alegria, porque expressão de um povo que acredita na renovação pela presença libertadora de Deus. Então isso é lá no Antigo Testamento. A primeira expressão podemos ver no no Novo Testamento é justamente o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho nos mostra como Jesus então é apresentado pelo próprio João Batista. João Batista que apresenta, o texto apresenta João Batista enviado por Deus com uma missão concreta: dar testemunho da luz. Ele não é a luz, ele dá testemunho da luz. E os fariseus, os saduceus, eles até no evangelho de hoje tentam apertar João Batista. Até mesmo 3 vezes pergunta assim: quem és tu? Porque não queriam acreditar que João Batista não fosse o Messias. Pensavam que fosse o Messias. João dizia: não, eu não sou o Messias. Eu sou uma luz que brilha no deserto. Sou uma voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Depois é ele mesmo que apresenta Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus, né? que passa na frente de vocês. Expressões que nós vamos ouvir muito daqui a alguns domingos, quando a gente começará a ouvir na liturgia o Evangelho de São Marcos. É apenas a voz que clama no deserto, convidando os homens a prepararem o caminho do Senhor. É a voz que aponta para a única luz que vale a pena seguir, que é a luz do próprio Jesus Cristo, né? Então essa é a grande verdade da nossa fé, que foi anunciada por João Batista, pré-anunciada por Isaías lá no Antigo Testamento, e agora a igreja tem essa missão de continuar anunciando esta grande verdade. Mas vejam, então, uma palavra mais concreta do que isso significa para a nossa vida é o que nós ouvimos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diga-se de passagem, é o primeiro livro do Novo Testamento. A primeira carta de Paulo continua sendo a primeira expressão, digamos assim, em livro, em texto do Novo Testamento. E então a gente tem que sempre entender o que Paulo estava querendo incutir na vida das pessoas quando assim ele falava. Por quê? Porque ainda estava na cabeça daquele povo, daquelas pessoas,
aquelas palavras de Jesus subindo ao céu, aliás, da nuvem, quando Jesus subia aos céus. Assim como vocês veem Jesus subindo aos céus, vocês o verão descendo. Essa expressão criou uma expectativa. Então Jesus voltará logo? Quantas semanas demorará? Quanto tempo demorará para Jesus voltar, né? Porque pensavam que Jesus viria logo com um exército grande, derrubar, acabar com todo o mal nesse mundo, e assim então resolveria o problema. Ninguém mais precisaria continuar trabalhando, se esforçando, assim por diante, para ver o reino de Deus acontecer. Por isso é que então, na segunda leitura, Paulo exorta a alegria. Como então continuar vivendo nesse mundo, se Jesus de fato está demorando a vir? A primeira coisa é termos consciência de que Jesus ressuscitou, de que Ele está perto de Deus, do lado direito de Deus. Por isso Paulo proclama, né? Sede sempre alegres. Agora, o que significa essa alegria? Ele completa. O texto ensina onde nasce a verdadeira alegria do cristão. A verdadeira alegria do cristão nasce da oração, né? Primeiro, rezai sem cessar, dai graças a Deus. Portanto, sermos gratos. Tantas maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Outra característica, nasce da abertura do coração aos apelos do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, diz Paulo. De onde mais nasce essa alegria? De uma vida moral irrepreensível, né? Então, o respeito pelas pessoas, o respeito pelo próprio corpo, o respeito pelo corpo do outro, o respeito e a valorização da vida humana em todos os sentidos, tudo isso que a gente vê que continua valorizando a vida. E assim, vejam, a alegria é um dos sinais da presença de Deus no coração de uma pessoa. A alegria, veja bem, é sinal da presença de Deus no coração da gente. Não é a tristeza, não é a dor, não é o pecado, que muitas vezes as pessoas pensam que traz alegria. Não, não é isso. A alegria é o primeiro sinal da presença de Deus na vida da gente. Por isso, né, tão bonito, né, cantarmos, rezarmos, sede sempre alegres. Agora, a grande mensagem de João Batista, que faz com que a gente tenha duas atitudes postas ao Cristo que vem. Primeiro, a humildade de João, né? Ele diz, olha, eu não sou a luz, eu sou apenas alguém que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa humildade é impressionante. Assim, ele não usa a missão para a sua promoção pessoal. Ele é apenas uma voz anônima e discreta que recorda na sombra realidades importantes. Então, recordar realidades importantes que efetivamente trazem a salvação, que efetivamente trazem a alegria. Então, essa é uma primeira atitude da nossa vida nesse dia em que recordamos João Batista. E a segunda, né, a atitude orgulhosa dos fariseus, né? Fechados em sua autossuficiência, não reconheceram a luz, né? E ainda, se fecharmos o coração à novidade e aos desafios que Deus nos faz, também nós não o reconheceremos. E ele continuará procurando lugar onde possa nascer. Porque se não tem espaço no nosso coração, onde ele nascerá? Continuará procurando espaço.
A alegria que os anjos anunciaram em Belém aos homens de boa vontade é possível também para nós. Aquilo que ouviremos na noite de Natal, ouviremos no domingo, e desde que nos deixemos iluminar por essa luz, assim a nossa alegria será um testemunho muito forte de que Cristo já está no nosso meio. Ele não precisará vir ainda. Nós temos condições de nos aproximarmos dele, porque ele está no meio de nós. Aliás, uma expressão bonita, sobre a qual valeria fazer uma reflexão somente sobre essa expressão. No meio de vós está alguém que vós não conheceis. É ele que nos dá o Espírito. Quem é esse? É Jesus, que nós muitas vezes não conhecemos, que não somos capazes de reconhecer. Como é que vamos ter esse Espírito de Deus, né? E a expressão do Evangelho de hoje é pesada, né? Depois de tanta discussão com os fariseus, vem o próprio João Batista dizendo: no meio de vós, eu batizo com água pela conversão, mas no meio de vós está quem vos batizará no Espírito, e ainda não reconhecemos. Então, é um sinal de que o desafio continua presente. Nós precisamos desse desafio sempre. Precisamos desse desafio diariamente, para podermos continuar reconhecendo Jesus, reconhecendo-o, viver a alegria do reino que caracteriza este domingo. Creio em Deus Pai,